Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, né? Mais um dia na presença do Senhor e hoje finalizando então mais um livro, né? Juízes, um livro que traz uma reflexão para nós de como nós podemos perder, né, o caminho, como nós podemos perder a direção quando nós realmente nos afastamos do Senhor, né? Quando nós deixamos de passar essa mensagem poderosa do que Deus deseja para a nossa vida. Então, a gente vê aqui Israel rapidamente, né? E quando eu falo rapidamente, foram muitos anos, mas aí já quase 400, 500 anos aqui perdidos entre indas e vindas na presença do Senhor, desobedecendo e obedecendo, desobedecendo e obedecendo, e Deus tendo misericórdia desse povo. Amém? Vamos orar e a gente vai então finalizar o livro de Juízes com os 3 últimos capítulos aqui nessa sexta-feira de feriado, né? Hoje é feriado de Páscoa, dia 7 de abril de 2023. Então nós estamos aí caminhando dentro do ano na nossa leitura. Jesus, muito obrigado, Pai, por esse dia, obrigado por esse feriado, obrigado por esse final de semana, Senhor, que está se iniciando. Nós queremos muito te agradecer, Pai, por aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas e que tem sido tão bom, Pai. Aquilo que o Senhor tem nos ensinado, aquilo que o Senhor tem ministrado no nosso espírito, aquilo que o Senhor tem construído, Senhor, como entendimento para nós, para que essa história, Senhor, faça sentido, para que essa história, Senhor, fizesse então sentido de redenção, sentido de continuidade, sentido de que nós fazemos parte, Senhor, daquilo que o Senhor está construindo. Nós te louvamos, Senhor, te bendizemos, Jesus, porque o Senhor tem sido maravilhoso conosco. Esse tempo de leitura e reflexão e meditação na palavra tem sido tão bom, Senhor. Oh, Jesus, nos fortalece para que cada dia mais, Senhor, a gente possa ter sede e fome por esse momento. Eu quero desejar, Senhor, estar aqui fazendo essa leitura. Eu quero querer estar aqui fazendo essa leitura, Jesus. Eu quero que meu coração queime cada dia mais por esses momentos, Jesus. Esse é o desejo do meu coração. E eu creio que os meus irmãos não é diferente, Pai. Então eu quero te dar graça, Senhor, te louvar, porque o Senhor tem sido bom conosco. Obrigada, Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, semana 15, né? Dia 5. Hoje, sexta-feira, dia 7 de abril, então feriado. Nós vamos ler o capítulo 19, 20 e 21 de Juízes, finalizando aí, então o livro de Juízes. Amém? 19, versículo 1 diz assim: Naquele tempo não havia rei em Israel. Havia um homem da tribo de Levi, que morava em lugares remotos, na região montanhosa de Efraim. Um dia ele tomou para si um jovem de Belém, do território de Judá, para ser uma jovem de Belém, do território de Judá, para ser sua concubina. Mas a mulher foi infiel e acabou voltando para Belém de Judá, para a casa do seu pai, ficando lá durante 4 meses. O marido resolveu partir para lá, levando um criado e 2 jumentos, com a intenção de reconquistar o afeto dela, desejando que voltasse com ele. Quando ele chegou, a mulher fez que ele entrasse na casa do seu pai e o apresentou ao seu pai, que mostrou grande satisfação. Assim, insistiu com ele que o hospedasse ali por algum tempo. Ele aceitou e assim permaneceram com eles 3 dias. Comeram, beberam e dormiram ali. No 4º dia já estavam de pé bem cedo e o levita estava pronto para partir. Mas o pai da moça insistiu com o genro: Coma alguma coisa antes de ir e você se fortalecerá. O genro cedeu e os 2 se assentaram e comeram e beberam juntos. Depois o sogro pediu: Peço que fique aqui, ainda esta noite, se alegre o seu coração. O homem, porém, levantou-se para partir e foi preciso que o sogro insistir para que o levita acabasse passando a noite ali. No 5º dia, levantou-se de madrugada para a viagem, mas o sogro tornou a insistir: Vamos comer, espere até a tarde. Outra vez a viagem foi adiada e eles comeram juntos. Então, quando o hóspede começou os preparativos finais para partir com a mulher e o criado, o hospedeiro tornou a pedir que ficassem, dizendo: Veja, o dia está acabando, já é quase noite. Passe aqui a noite para que o seu coração se alegre. Amanhã de madrugada vocês poderão ir para casa. Mas dessa vez o homem estava mesmo decidido a partir sem passar mais uma noite ali.
partiram e conseguiram chegar perto da cidade de Jebus, isto é, Jerusalém. Ele, os 2 animais de carga aparelhados e a sua concubina. Estando já perto de Jebus, e como já era quase noite, disse o servo ao Senhor: é muito tarde para continuar viajando. Vamos parar nessa cidade dos jebuseus e passar a noite aqui. Não, respondeu seu senhor. Não vamos ficar numa cidade estrangeira. O povo dali não pertence a Israel. Vamos continuar e passar a noite em Gibeá. E acrescentou: venha, vamos procurar chegar a Gibeá ou a Ramá e passar a noite num desses lugares. E continuaram a sua viagem. Ao pôr do sol, eles estavam chegando a Gibeá, cidade pertencente à tribo de Benjamim. Entraram em Gibeá a fim de passarem a noite ali. Eles ficaram na praça da cidade, mas ninguém os convidou para passarem a noite em sua casa. Quando já estava anoitecendo, chegou à cidade um homem idoso que vinha do trabalho do campo. Ele era da região montanhosa de Efraim, mas estava morando em Gibeá, no território de Benjamim. Passando pela praça e vendo o viajante ali, perguntou: para onde você vai e de onde você vem? Vamos indo de Belém de Judá para a nossa casa, respondeu o levita. Moro na distante região montanhosa de Efraim. Fui a Belém de Judá e agora estou voltando para minha casa. Aqui ninguém ofereceu alojamento para nós. Nós, os seus servos, temos suprimentos para nós e para os animais. Temos pão e vinho para mim, para a sua serva e para o jovem que vem conosco. Não temos falta de nada. E o homem idoso disse: paz seja com você. Você é bem-vindo na minha casa. Terá tudo o que for preciso. Não passe a noite aqui na praça. Ele levou todos à sua casa e deu pasto aos animais. Depois de lavarem os pés, comeram e beberam. Justamente quando estavam no melhor da refeição e se alegravam, alguns homens filhos de Belial cercaram a casa, batendo a porta, gritaram para o velho, dono da casa: traga para fora o homem que está aí, queremos abusar dele. O dono da casa saiu e falou com eles: meus irmãos, não façam essa loucura, suplicou. Aquele homem é meu hóspede. Eu trago aqui a minha filha virgem e a mulher do meu hóspede, e vocês poderão abusar delas como quiserem, mas não façam essa loucura com o meu hóspede. Porém, eles não deram ouvidos, então ele entregou a mulher do levita, aqueles homens, e eles a violentaram e abusaram dela a noite toda, até os primeiros sinais do novo dia, e deixaram uma mulher caída junto à porta da casa. Ali ficou largada até o clarear do dia. Quando o marido se levantou de manhã e abriu a porta da casa e saiu para prosseguir viagem, viu que a mulher, sua concubina, estava caída à porta da casa, com as mãos na soleira da porta. Ele disse à mulher: levante-se, vamos embora, mas não obteve resposta. Então o levita ajeitou o corpo dela sobre um dos jumentos e recomeçou a viagem para sua casa. Chegando em casa, pegou uma faca, cortou o corpo da sua concubina em 12 partes. Depois mandou uma parte para cada tribo de Israel. Os israelitas ficaram revoltados quando souberam o que tinha acontecido. Todos da nação de Israel que viram isso reagiram fortemente contra o crime horroroso praticado por aqueles homens de Benjamim e exclamaram: nunca se viu coisa tão horrível desde que Israel saiu do Egito. Pensem, ponderem, temos de fazer alguma coisa. Capítulo 19, gente, é um daqueles capítulos que deixam a gente realmente estarrecidos, né, com a situação que é então narrada para nós dentro da palavra. O acontecimento que traz nessa narrativa é de um homem que se casa com uma mulher. Essa mulher o rejeita a princípio no casamento, vai embora para a casa do seu pai. Esse homem, provavelmente apaixonado por essa mulher, por essa concubina, vai até a casa do seu sogro, buscar a esposa que havia ido embora, tentar buscar o afeto. A palavra fala sobre afeição aqui, né? Buscar o afeto novamente dessa esposa. O seu sogro até se agrada dele, eles permanecem alguns dias ali. O sogro tenta segurá-lo por mais tempo ali na sua casa, mas ele realmente insiste para ir embora, né? Levando a sua esposa e seus servos, os seus animais, e eles então começam a retornar. Eles estão perto de Jerusalém, mas nesse momento Jerusalém não é uma cidade muito segura, porque quem mora ali são os jebuseus, não é um território ainda israelita, e eles preferem então seguir viagem pelo menos até Gibeá ou Ramá, que são territórios já da tribo de Benjamim. Chegando lá, eles estão na praça, porque não conseguiram, né, nenhum alojamento para ficar à noite, para passar aquele dia, e um senhor voltando
do seu campo, então decide hospedá-los na sua casa. Já se alegrando à mesa, né, tendo já passado algum tempo ali, homens batem a porta da casa desse homem pedindo para que o hóspede, o homem da casa, né, o homem que estava hospedado ali, esse levita, né, que tinha ido buscar a sua esposa, fosse colocado para fora, porque aqueles homens queriam abusar daquele homem. Eles eram provavelmente homossexuais, né, gostavam de ter relações sexuais com homens. E aquele senhor, dono da casa, diz: pelo amor de Deus, meus irmãos, não façam isso com o meu hóspede. Nós podemos dar minha filha virgem para você, nós podemos dar a esposa dele para vocês, terem relações sexuais, mas com o meu hóspede, não. Eu fico pensando qual era a tamanha desonra, né, que tanto a pessoa que estava hospedando na casa, quanto a desonra realmente da homossexualidade nesse momento da Bíblia. Porque esse episódio, ele se repete aqui em Juízes, mas ele aconteceu pela primeira vez na casa de Ló, lá em Sodoma e Gomorra. Então nós temos homens com essa prática sexual de ter relações sexuais com homens, já lá em Sodoma e Gomorra, e aqui nós temos a mesma prática já na tribo de Benjamim, né, num território dentro de Canaã, com israelitas agora, com homens que são da tribo de Benjamim. Gente, olha o tamanho do desvio, da perversidade, né, do nível de afastamento desse povo a respeito do Senhor. Bom, eles então, dada a esposa do levita para eles, né, para eles se acalmarem. Esses homens então passam a noite abusando sexualmente dessa mulher até ela ficar praticamente morta ali no chão, na porta desse homem. E quando o seu marido levanta de manhã, ele põe ela no seu jumento e leva para sua casa. Chegando lá, ele vê que realmente a sua esposa está morta. Ele não tem mais condições de ficar com aquela situação. E ele corta ela em 12 pedaços. E envia um pedaço para cada tribo de Israel dentro do território de Canaã. E quando eles recebem esse pedaço dessa mulher, muito provavelmente com um aviso, com um mensageiro, com alguma carta, alguma coisa chega até eles, eles se revoltam com o que os homens de Benjamim fizeram com aquela mulher, com a concubina daquele levita. E é isso que acontece aqui. E eles dizem: nunca se viu coisa tão horrível desde que Israel saiu do Egito. Então, assim, era tamanha atrocidade que esses homens da tribo de Benjamim haviam cometido com aquela mulher, com aquela concubina desse levita. Capítulo 20. Então todos os israelitas de Dan, de Berseba e de Gileade, do outro lado do Jordão, saíram e se reuniram em assembleia diante do Senhor em Mispá, como se todos estivessem com um só pensamento. Os oficiais de todo o povo das tribos de Israel se apresentaram na Assembleia do Povo de Deus, num total de 400.000 soldados treinados para a guerra. A notícia da convocação dos soldados israelitas em Mispá chegou logo ao conhecimento da tribo de Benjamim. Os israelitas chamaram o marido da mulher que foi morta e perguntaram: conte-nos como ocorreu essa perversidade. Então o levita, marido da mulher que foi morta, respondeu: eu e minha mulher chegamos de noite em Gibeá, cidade situada no território de Benjamim, para passar a noite ali. Naquela mesma noite, os homens de Gibeá cercaram a casa em que estavam. Queriam matar-me. Eles abusaram da minha concubina de tal modo que ela morreu. Então cortei o corpo dela em 12 partes e mandei as partes a todos os territórios de Israel, porque foi terrível e abominável o crime praticado por aqueles homens. Agora, filhos de Israel, peço que me aconselhem o que fazer neste caso. Como um só homem, responderam todos: nenhum de nós vai voltar para sua tenda, nenhum de nós vai voltar para casa. É isto que faremos a Gibeá: subiremos contra ela, por sorteio de todas as tribos de Israel. Levaremos 10 homens de cada 100, e 100 de cada 1.000, e 1.000 de 10.000, para ficarem encarregados da alimentação das tropas, e o restante irá a Gibeá de Benjamim, para dar a eles o que merecem pelas coisas horríveis que fizeram. Assim toda a nação ficou unida com um só homem para esta ação contra aquela cidade. Então as tribos de Israel enviaram mensageiros à tribo de Benjamim com este recado: vocês têm ideia da coisa horrível que foi cometida no meio de vocês?
Agora entreguem a nós aqueles homens perversos de Gibeá, para que sejam mortos. Assim Israel ficará livre da mancha daquele terrível mal. Mas o povo de Benjamim não quis dar ouvidos aos seus irmãos israelitas. Em vez disso, ajuntaram-se em Gibeá para batalhar contra os israelitas. Naquele dia convocaram 26.000 soldados, reunidos das várias cidades do território. Eles reforçaram a defesa da cidade de Gibeá, juntando forças com os 700 melhores soldados daquela cidade. Entre eles existiam 700 homens muito hábeis, eram canhotos e conseguiam atirar com a funda e acertar com precisão num fio de cabelo. O exército formado pelas outras tribos de Israel somava 400.000 homens armados de espada, todos eles homens de guerra. Antes de atacar, os israelitas foram a Betel para pedir conselho a Deus. Que tribo irá na frente para lutar contra Benjamim? Perguntaram. E o Senhor respondeu: Judá irá primeiro. Assim o exército de Israel saiu bem cedo no dia seguinte e armou seu acampamento perto de Gibeá. Os homens de Israel saíram para atacar os homens de Benjamim e posicionaram-se contra eles em Gibeá. Mas os benjamitas, que defendiam a cidade, reagiram, saíram de Gibeá e mataram 22.000 israelitas naquele dia. Mas os israelitas procuraram animar-se novamente e os soldados colocaram-se em posição de combate novamente, no mesmo lugar do primeiro dia. Os israelitas subiram e choraram diante do Senhor até o anoitecer e perguntaram: Senhor, devemos continuar lutando contra o nosso irmão Benjamim? E o Senhor respondeu: Sim, vocês devem atacar. Então os israelitas voltaram e enfrentaram os benjamitas no dia seguinte. Também dessa vez saíram a campo os homens de Benjamim e mataram mais 18.000 homens, todos eles armados com espadas. Então todos os israelitas subiram até Betel e ficaram chorando e jejuando na presença do Senhor até a tarde. E apresentaram ao Senhor ofertas queimadas e ofertas de paz. Os homens de Israel consultaram o Senhor. A arca da aliança do Senhor estava em Betel naqueles dias. E o sacerdote em exercício era Finéias, filho de Eleazar e neto de Arão. E eles perguntaram: devemos sair de novo para guerrear contra o nosso irmão Benjamim ou devemos desistir? E o Senhor respondeu: vão, porque amanhã eu farei com que vocês vençam. Então o exército de Israel armou emboscada ao redor de Gibeá. Ao terceiro dia avançaram contra os benjamitas usando a mesma formação usada nas vezes anteriores. Quando o exército de Benjamim saiu da cidade para o combate, os israelitas bateram em retirada, perseguidos pelos benjamitas. Dessa forma, eles foram sendo levados para longe da cidade. Nessa perseguição, os homens de Benjamim mataram cerca de 30 soldados de Israel em campo aberto, ao longo da estrada que vai para Betel e na estrada que vai para Gibeá. Enquanto os soldados de Benjamim gritavam: vejam, eles estão sendo derrotados como das outras vezes. Os israelitas diziam: vamos fugir e atrair nossos adversários para longe da cidade, para as estradas. Quando as forças de Israel ocuparam suas posições em Baal-Tamar, a emboscada israelita saiu do seu lugar, a oeste da planície de Gibeá. Então 10.000 homens escolhidos de todo Israel atacaram Gibeá. A luta foi violenta. Entretanto, os benjamitas não perceberam que estavam prestes a sofrer uma grande derrota. Então o Senhor derrotou o exército de Benjamim diante de Israel. E naquele dia os israelitas mataram 25.100 soldados benjamitas, todos armados à espada. Então os benjamitas viram que foram derrotados. Eis uma narração resumida da batalha. O exército de Israel bateu em retirada, fugindo dos homens de Benjamim, para dar lugar à emboscada que haviam preparado perto de Gibeá. Os soldados que participavam da emboscada avançaram rapidamente na direção de Gibeá. Espalharam-se e mataram todos os moradores da cidade com as suas espadas. O exército israelita e os homens que estavam escondidos e faziam parte da emboscada tinham combinado um sinal. Quando vissem uma grande coluna de fumaça subindo ao céu na cidade, então os israelitas que estavam fora se voltariam e atacariam. O exército benjamita já tinha começado a atacar os homens de Israel e matado cerca de 30 israelitas e diziam: nós os derrotaremos como na batalha anterior.
Mas quando os benjamitas viram os perseguidos voltando para atacar, olharam para trás e viram a nuvem de fumaça da cidade incendiada. Então os israelitas deram meia volta e os benjamitas ficaram aflitos, pois perceberam a calamidade que vinha sobre eles. Assim fugiram adiante dos israelitas para o deserto, mas foram perseguidos e não conseguiram escapar. Além disso, os homens que faziam parte da emboscada saíram da cidade destruída e foram atacando e matando os fugitivos pelo outro lado. Cercaram os homens de Benjamim e os perseguiram até o lugar a leste de Gibeá. Morreram na batalha daquele dia 18.000 soldados de Benjamim, todos eles soldados valentes. Os restantes fugiram para o deserto em direção à rocha de Rimon, mas durante a fuga foram mortos cerca de 5.000 homens ao longo das estradas, e continuando a perseguição ainda foram mortos mais 2.000 homens até perto de Gidom. Dos homens de Benjamim morreram naquele dia 25.000 valentes soldados que portavam espadas, porém 600 homens escaparam para o deserto. Eles conseguiram chegar à rocha de Rimon, onde ficaram 4 meses. Então o exército de Israel voltou ao território de Benjamim e matou todos os que restavam, tanto os homens das cidades quanto os animais e tudo quanto encontraram nelas, e incendiaram todas as cidades da região que encontraram. A segunda batalha civil entre Israel. Aqui nós temos mais uma batalha entre os próprios irmãos. Lembra que eu falei para vocês da outra batalha que aconteceu também? Agora me fugiu a memória as tribos, né, que foram atacadas justamente porque foram contra os seus próprios irmãos, né? E aí, para mim, a tristeza passa a ser ainda maior, porque nós temos agora Israel contra Israel, né? Benjamitas contra as outras tribos de Israel. Então, nós temos, além do pecado, nós temos realmente agora uma total desunião entre os seus próprios irmãos, né? Porque eles são irmãos, todos filhos de Jacó, né? A promessa estava sobre as 12 tribos, não estava sobre uma, estava sobre as 12. E nós temos então aqui um episódio terrível, onde, por causa desse afastamento, Benjamim se torna uma tribo extremamente perversa, né? Cheia de iniquidade, cheia de pecado, e eles se tornam totalmente contrários aos seus irmãos, praticando coisas terríveis, e a morte dessa concubina do levita traz essa guerra civil sobre tantos homens ali de Benjamim. Morrem muitos israelitas nessa batalha, mas então no terceiro ataque, né, o Senhor então derrota os benjamitas e traz aí também mais 25.000 soldados valentes mortos à espada da tribo de Benjamim. Era terrível, gente, o nível de pecado trazia tamanha destruição, tamanha morte, né, para o meio de Israel e também das outras nações ao redor. Tudo por desobediência. Capítulo 21 e é o último capítulo para nós do livro de Juízes. Os homens de Israel fizeram esta promessa solene em Mispá: nenhum de nós vai deixar as suas filhas casarem com homens da tribo de Benjamim. E o povo foi para Betel e ficaram reunidos na presença de Deus até a tarde, e choraram alto e amargamente. Ó Senhor, Deus de Israel, clamaram eles, por que aconteceu isso com Israel? Porque agora ficamos sem uma das tribos de Israel? E na manhã seguinte levantaram cedo, construíram um altar e nele ofereceram ofertas queimadas e ofertas de paz. E começaram a perguntar uns aos outros: será que alguma tribo de Israel deixou de mandar representantes à assembleia realizada na presença do Senhor em Mispá? Pois naquela ocasião tinha feito um compromisso solene de que seria morto quem não atendesse à convocação diante do Senhor em Mispá. Todos os israelitas estavam profundamente tristes pelo que acontecera aos seus irmãos benjamitas. Hoje foi eliminada uma tribo inteira de Israel, diziam para si mesmos. E como poderemos conseguir esposas para os poucos homens de Benjamim que sobreviveram, visto que tomamos o Senhor por testemunha de que não deixaríamos nossas filhas casarem com eles? Depois perguntaram: qual das tribos de Israel não atendeu a convocação para a reunião feita diante do Senhor em Mispá? E verificaram que da cidade de Jabes de Gileade ninguém tinha comparecido à assembleia. Ao contrário, o povo descobriram que nenhum dos moradores de Jabes de Gileade estava lá.
Assim mandaram para lá 12.000 soldados, dos melhores que tinham. Eles foram com a ordem de matar com a espada todos os moradores de Jabe de Gileade, homens, mulheres e crianças. E eles disseram: é isto o que vocês deverão fazer. Destruam completamente todos os homens e todas as mulheres, menos as moças virgens em idade própria para o casamento. Executada a ordem, os soldados encontraram entre os moradores de Jabe de Gileade 400 moças virgens. Elas foram levadas para o acampamento em Siló, em Canaã. Então Israel mandou mensageiros aos homens de Benjamim que estavam na rocha de Rimom. Cumprindo a missão, os mensageiros proclamaram paz aos sobreviventes. Os homens de Benjamim voltaram junto com os mensageiros, e 400 deles casaram com as jovens trazidas de Jabes de Gileade. Mas o número delas não foi suficiente para todos os benjamitas. Isto despertou outra vez grande tristeza dos israelitas sobre Benjamim, porque o Senhor tinha aberto uma lacuna nas tribos de Israel. Os líderes da congregação disseram: que vamos fazer para conseguir esposas para os outros benjamitas? Pois todas as mulheres da tribo de Benjamim foram mortas. Temos de arranjar uma maneira de resolver isso, para evitar que uma tribo inteira desapareça para sempre. Uma coisa não podemos fazer: deixar que nossas filhas casem com eles, porque prometemos isso solenemente na presença do Senhor. Assim que romper a promessa, estará debaixo da maldição de Deus. Nisso, alguém lembrou aos demais da festa anual do Senhor, realizada nos campos de Siló, entre Lebona e Betel, ao longo da margem leste da estrada que vai de Betel a Siquém. Então deram as seguintes instruções aos homens de Benjamim: vão e fiquem emboscados nas plantações de uvas. Fiquem atentos, quando as moças de Siló saírem formando as rodas de dança, saiam correndo dos esconderijos, e cada um de vocês apoderem-se de uma das moças de Siló e vão para as terras de Benjamim. E quando os pais e irmãos delas vierem apresentar queixa, nós diremos a eles: por favor, tenham compaixão deles. Na guerra contra Jabes de Gileade, não conseguimos mulheres suficientes para eles. E vocês são inocentes, visto que não deram as suas filhas a eles em casamento, porque se fizerem isso, estariam condenados. Os benjamitas seguiram a orientação dada, e cada um deles raptou uma moça da roda de dança e fugiu com ela para as terras de Benjamim. Ali reedificaram as cidades e moraram nelas. Então os israelitas saíram daquele local e voltaram para casa, cada um para a sua tribo, para o seu grupo de família e para a sua propriedade. Naquele tempo não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava que estava certo. Capítulo 21 fala dessa reestruturação, que eles buscaram fazer para a tribo de Benjamim. Ao mesmo tempo que eles guerrearam contra os próprios irmãos, os benjamitas, contra o restante da tribo de Israel, eles perceberam também a turma de Jabes de Gileade, de uma das regiões ali de alguma das tribos, também não tinham participado da reunião solene, que eles fizeram em Mispá. E também tinham dado uma palavra de que se alguma das tribos não tivessem se apresentado, eles morreriam. Então eles tinham que cumprir aquela palavra que eles tinham dito. Gente, tamanha era a loucura desses homens no sentido de falar coisas que aparentemente não tinham sentido. Era para eles obedecerem ao Senhor e cuidarem uns dos outros e não criar guerra civil entre eles. Mas o texto vai começar tanto no início do livro de Juízes, quanto terminar com o mesmo texto. Naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava que estava certo. O grande problema é não ter rei sobre Israel, é não ter realmente o Senhor como rei sobre eles, porque era o Senhor que era o rei de Israel, Olha o que está falando no capítulo 1 que nós lemos alguns dias atrás. Depois que Josué morreu, o povo de Israel foi à presença do Senhor para receber instruções. Qual de nossas tribos deverá guerrear primeiro contra os cananeus? Perguntaram os israelitas. E respondeu o Senhor: Judá será o primeiro. Já entreguei a terra em suas mãos. Então os chefes das tribos, eles vão falar que eles começaram a lutar, e o Senhor deu, e dali eles começaram, a fazer. Quer ver? Eu quero achar o versículo. Está logo aqui no início.
Eu não vou lembrar agora onde está o versículo aqui no capítulo 1, gente. Estou lendo aqui junto com vocês. Se alguém depois lembrar, coloca aí para nós. Mas o texto fala que eles também começaram a fazer aquilo que não havia rei em Israel, né, no início, e eles então faziam o que bem entendiam. E o livro de Juízes então vai terminar com a mesma frase, né, com o mesmo texto, dizendo que o que faltava era eles estarem debaixo de um governo, debaixo de um reino, eles serem o reino de Deus, eles serem esse povo escolhido pelo Senhor, um reino de sacerdotes, um reino de homens e mulheres que estavam debaixo do governo de Deus. Essa era a proposta que o Senhor tinha sobre as 12 tribos de Israel em Canaã. O reino de Deus sendo implantado na terra através das 12 tribos de Israel. E através deles, eles fariam toda a diferença para as nações ao redor deles, para que eles se convertessem ao Senhor e se voltassem para Deus. E Deus conseguisse, então, resgatar o seu povo, né, para mais perto dele, para esse relacionamento. E nós vamos perceber o que vai acontecer daqui para frente, porque Deus vai continuar, né, ministrando a nossa vida através da palavra, através desses textos que parecem tão controversos, né, muitas vezes. Os textos parecem loucura, não. É um povo totalmente afastado do Senhor, um povo que era para estar totalmente próximo a Deus, tinha leis, tinha mandamentos, tinha ordenanças, tinham direção, né? Mas faltava para eles a liderança do próprio Senhor sobre a vida deles. E quando nós então não atentamos para a liderança que vem do Senhor sobre nós, quando nós não atentamos para os mandamentos, quando nós não atentamos para as leis do Senhor, quando nós não atentamos para a voz de Deus na nossa vida, nós vamos então entrando nessa roda viva, né? De quedas e levantes, e quedas e levantes, e derrotas e vitórias, e arrependimento e afastamento novamente. E a gente vai percebendo essa vida, né, que Israel vai levando diante do Senhor, e é um exemplo para nós. É a nossa vida contada, é o nosso tempo sendo contado no tempo de Israel, né? Então, o que falta em mim, em você, em todos nós, é arrependimento, é nos voltarmos realmente para o Senhor, é vivermos uma vida dentro do padrão de Deus, tendo o Senhor como Senhor nas nossas vidas, tendo o Rei Jesus sobre nós, né? Tendo esse reino de Deus como súditos dele, né? Obedecendo às leis do Senhor. Amém, queridos? Então, Deus abençoe a vida de vocês. Terminamos aí mais um livro, né? O livro de Juízes. Amanhã, sábado, nós vamos fazer uma leitura abençoadíssima, como eu já falei para vocês, que é o livro de Ruth. São 4 capítulos, né? E a gente vai ler ele de uma vez só, vai ser poderoso. É um livro que conta a história dessa mulher, Ruth, com sua sogra, com a vida dessas mulheres sendo contada, mas mais importante do que tudo isso, a redenção sobre a vida de Ruth e sobre a vida do povo de Israel. Nós vamos ver uma história narrada no Velho Testamento que fala de forma muito nítida sobre a nossa redenção, sobre o próprio Cristo nos redimindo, sobre o próprio Senhor nos resgatando da nossa condição. Amém, queridos? Deus abençoe. Amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para ler o livro de Ruth amanhã. Deus abençoe.